orientações iniciais, tá? Então, como eu já tinha referido, vamos só ter atenção para os microfones desligados, enfim, e cuidar para quando eu encerrar a aula, eu peço que vocês desliguem para não ficar o programa, enfim, o aplicativo ainda online, né? Como se estivesse na aula. Pessoal, o nosso material de estudo, tá? Qual é que vai ser o nosso material base? Eu decidi que eu vou encaminhar para vocês os slides bem completos, tá? Com o material da nossa disciplina. Então, para vocês realizarem as nossas atividades, os nossos trabalhos, para vocês realizarem a prova, estudarem para a prova, realizarem as avaliações, eu oriento que vocês seguiem por estes slides que eu encaminho, que nós trabalhamos em sala de aula, né? Que vocês façam as anotações em relação a esses slides com o que nós formos falando em sala de aula. Então, sempre vai ter algumas situações que eu vou evidenciar, que eu vou dizer para vocês tomarem nota, tá? Então, eu peço que vocês tomem nota, porque isso também será objeto de prova. Então, o material dos slides e o assunto, os temas das nossas aulas, o que nós formos falando em aula, tá? Também um outro recadinho, as aulas anteriores eu já publiquei no YouTube e elas já constam no AVA também, tá? Então, vocês podem ter acesso às nossas aulas anteriores lá pelo AVA ou então pelo próprio YouTube, certo? E também, quem ainda porventura não tiver o acesso, pessoal, eu oriento, eu me avisa que eu encaminho o e-mail, tá? Encaminho o e-mail com o material que nós estamos trabalhando, e até fica uma orientação, né? Uma sugestão. Eu sei que vocês são várias turmas, tem turma do primeiro, do quarto semestre, acho que do segundo, enfim, nós temos umas 4 turmas juntas. Mas eu oriento, né, à medida do possível, sugiro que vocês criem um e-mail do curso, um e-mail das turmas, que aí fica mais tranquilo. Se alguém tiver ainda com dificuldade de acesso ao AVA, eu posso encaminhar direto para aquele e-mail que todos vocês tenham acesso. Porque às vezes vocês me passam uma listinha de e-mail e pode ser que alguém fique de fora, né? Então talvez seja uma forma mais prática de nós irmos conversando, tá? Pessoal, também no final da aula eu já adianto que nós vamos combinar algumas atividades avaliativas, tá? Alguns trabalhos para que nós possamos ir realizando já no nosso bimestre, né? Nesse primeiro bimestre, nós temos as nossas provas no comecinho de outubro, então nós temos que já encaminhar algumas avaliações. No finalzinho da aula eu falo sobre isso, tá? Vamos lá então, né, pessoal? Nossa terceira aula. Se vocês não estiverem me ouvindo, alguma situação, vocês me avisem, tá? Vamos lá. Na aula passada nós vamos dar uma relembrada sobre o que nós trabalhamos na aula passada, tá? No primeiro momento nós falamos sobre normas, princípios e regras. O que nós vimos? Nós vimos que a norma, ela é um gênero do qual integram princípios e regras. Nós vimos que os princípios são normas orientadoras que visam ordenar, né, o sistema, o direito de um modo geral, e que regras, quando nós falamos de regras, nós estamos falando de lei. Regra é sinônimo de lei, tá? Nós vimos também as fontes do direito penal, ou seja, no que o direito penal se embasa, no que ele se ampara para existir, né? E nós vimos que a principal fonte do direito penal é o Poder Legislativo Federal, ou seja, é o nosso Congresso Nacional, são os nossos deputados federais, são os nossos senadores, que são os responsáveis por criar lei criminal, né? Então, quem determina o que é crime ou o que não é crime, o que é crime ou o que deixa de ser crime, é o Poder Legislativo Federal. Então, nós vimos que os deputados estaduais, os vereadores, que fazem parte do Poder Legislativo, eles podem tratar de leis com outros temas, mas não criar crime, não dizer que tal situação não é mais crime, certo?
Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar, tá? Só ativar o microfone e podem fazer a sua intervenção. Ainda, nós verificamos que o direito penal, as funções do direito penal, né? Nós falamos sobre as funções. Qual é a função? Por que existe o direito penal hoje no ordenamento jurídico brasileiro, tá? O direito penal, ele existe com a função de proteger bens jurídicos relevantes. E o que são bens jurídicos relevantes? É a vida, o patrimônio de uma pessoa, é a integridade física, a integridade corporal, tá? Bens jurídicos relevantes. E também a função do direito penal é punir o indivíduo que descumpriu normas de direito penal. O que significa isso? Código Penal diz no artigo 121 que matar alguém é crime. Vai um sujeito lá e mata uma pessoa. O que ele praticou? Um crime. Ele descumpriu uma norma de direito penal, ele descumpriu uma regra penal e ele vai ser punido. Então, se falarmos em trabalhos ou se falarmos na prova, qual é a função do direito penal? Podemos falar de forma rápida que o direito penal tem duas funções: proteger bens jurídicos relevantes e punir o indivíduo que descumpre a norma de direito penal, tá? Seguindo aqui. Vocês estão visualizando o slide? Tá? Estão acompanhando? Tá certinho? Nós vimos também, pessoal, se o que eu estiver falando não for o que estiver na tela, vocês me avisam, tá? Nós vimos que estudamos um pouco do conceito de crime e nós vimos que o crime é fato típico, ilícito e culpável. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar de uma forma mais detalhada sobre isso, tá? Então, ficamos só por isso. Crime é fato típico e culpável, certo? Professora, Oi. Desculpa interromper, não sei para os colegas, mas para mim não aparece a tela, aparece só a senhora. Para mais alguém, pessoal? Para mim tá ok, professora. Tudo ok. Tá ok, tá. Talvez, Vera, se tu saíres e entrar de novo na sala, talvez dê certo. Tá, ok, você então. Tá? Joia. Se mais alguém tiver com problema, pessoal, me avisa, tá? Qualquer coisa eu paro de compartilhar e compartilho de novo, tá bem? Bom, então nós vimos que estudamos o conceito de crime. Não sei, Vera já ingressou de novo, não sei se está tudo certo. Ainda não apareceu, tá rodando aqui só. Ah, tá bem, tá. Eu vou seguindo aqui, se daqui uns minutinhos não aparecer, tu me avisa, tá? Okay. Bom, nós estudamos então o conceito de crime, fato típico, ilícito e culpável. Hoje nós vamos falar de forma mais detalhada sobre isso, tá? E falamos sobre alguns princípios norteadores do direito penal. Então, nós vimos o princípio da intervenção mínima, ou seja, o direito penal ele só vai atuar quando outro ramo do direito não satisfazer, né? Ou seja, sou proprietária de uma loja e veio uma pessoa comprar na minha loja e não me pagou. Isso é crime? Essa pessoa vai ser presa por isso? Não, né? Por quê? Porque isso é algo que eu vou resolver com outro ramo do direito. Eu vou resolver com o direito civil, tá? Então eu não preciso da intervenção do direito penal. Agora, eu sou proprietária de uma loja, uma pessoa me deve, ela não me pagou, eu estou cobrando dela porque a lei permite que eu faça essa cobrança e essa pessoa se sente ofendida em razão dessa cobrança, vai até minha loja e profere lesões contra mim, né? Me dá soco, me dá chute, me dá pontapé, enfim, eu fico toda lesionada em razão disso. Agora, aconteceu algum crime? Tem que ter a intervenção do direito penal? O que vocês acham?
Sim, professora, houve uma agressão, uma lesão corporal. Isso, tá? Mais alguém? Lucas? Não, você vai concordar, tem sim. Ah, joia, tá? É isso aí, porque é como o Everton comentou, houve uma lesão corporal. Então, é algo que não basta só um direito civil para proteger, eu preciso de um direito que tenha uma intervenção maior, que é o nosso direito penal, tá? Então, o princípio da intervenção mínima, quando os outros ramos do direito não podem resolver, o direito penal entra e resolve. E nós falamos também sobre o princípio da insignificância, né? Nós vimos que alguns fatos, mesmo que estejam descritos na lei como crime, a lesão que eles causaram a um bem jurídico, ela é tão insignificante, ela é tão irrelevante que a pessoa não vai ser responsabilizada por isso, tá? Então nós temos o exemplo da mãe que está desempregada, que não tem condições financeiras e para alimentar seus filhos vai até o mercado e furta um pacote de massa e uma lata de sardinha, tá? Ela não tem antecedentes criminais, ela não é reincidente, ela não tem nenhum problema. Então ela só cometeu o único crime que ela cometeu na vida dela, princípio da insignificância. Everton, alguma colocação? Professora, no Oi. caso assim, ó, o abigeatário, Uhum. um produtor que tenha 1.000 ovelhas, no caso, na sua fazenda, e Tá. aí um indivíduo vai lá e furta uma ovelha daquelas 1.000 para saciar sua Sim, fome. Ela entra ali sim. da insignificância? Pode entrar sim, tá? Eu não digo assim que a regra é que entra, porque tem que ver o contexto. Por exemplo, no caso, tu deste o exemplo que ele furtou uma ovelha para saciar a fome dele. Então, se for só esse o contexto da história, pode entrar no princípio, entra como princípio da insignificância, tá? Também é um crime, é crime, está configurado, mas ele furtou uma ovelha para saciar a fome. Agora, se nós estamos diante de uma situação que uma pessoa, um proprietário rural, por exemplo, tem 1.000 cabeças, tem 1.000 ovelhas, tá? E vai uma pessoa lá e furta por furtar, não porque ele está passando fome, passando necessidades, vai lá e furta uma ovelha, tá? Aí pode ser que a situação não se configure, porque aí eu vou ter que olhar o histórico dele. Olha, aqui ele furtou uma ovelha só, mas semana passada ele furtou outras 2 ovelhas numa outra propriedade. Há 5 anos atrás ele furtou umas cabeças de gado num outro lugar, tá? Então eu vou verificar que é uma pessoa que já pratica esse crime há muito tempo e de outras formas. Então talvez não seja um caso de insignificância. Mas nesse caso, nesse teu exemplo, configura assim, tá? Ângela, alguma colocação? Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Boa noite. Boa noite. Professora, mas no caso do exemplo que o Everton, meu colega, deu aí, só que para ele furtar uma ovelha, ele vai ser uma invasão de propriedade, né? Ele vai ter que entrar na propriedade do dono. Aí já não fica, eu acho que no insignificante. O que a senhora acha? O Pelo ST fato. não fica diferente. Tá. Pessoal, assim, ó, boa pergunta, tá? O pessoal tá empolgado hoje com os crimes, tá? Pessoal, é a seguinte, tá? É que, na verdade, no direito penal, algumas situações, um crime absorve o outro, e aí fica valendo o crime mais grave. O que eu digo para vocês? No direito e no direito penal, tudo depende, tá? Mesmo que para furtar a ovelha ele tenha que ter ingressado numa propriedade, né, tenha que ter invadido uma propriedade, pode configurar insignificância. Por quê? Porque pode ser que o acesso a essa propriedade não era difícil, ou ele nem sabia que estava dentro de uma propriedade, ou ele não agiu com uma grave ameaça, não lesionou ninguém.
tá? Então, pode configurar mesmo assim o princípio da insignificância. Agora, diferente seria se ele foi até uma propriedade e para furtar uma ovelha, que daí já não é furto, já configuraria um roubo, ele foi e encontrou o dono dessa propriedade e ele lesionou o dono dessa propriedade, amarrou o dono dessa propriedade e levou uma ovelha, e esse dono tinha 1000 ovelhas lá, tá? Aí eu já não posso dizer que isso é insignificante, né? Por quê? Porque ele lesionou uma pessoa, ele ameaçou a integridade de uma pessoa e levou para levar um bem dessa pessoa. Então aí eu não estou diante de o princípio da insignificância, tá? E vai ter uma condenação. Mas o que eu já digo para vocês, isso é o que eu estou falando e o que é a regra. Quando nós falamos, já ouviram falar daquele ditado, cada cabeça é uma sentença, né? No direito é isso. O direito, ele possibilita interpretações. Então, às vezes, o que eu acho que é insignificante pode ser que não seja insignificante para uma outra pessoa do direito que opera com o direito, tá? Mais alguma colocação da Ângela e do Lázaro? Vamos ver, Ângela, só para concluir. Professor, então só deixaria então de ser insignificante se acaso ele furtasse essa ovelha e depois viesse a furtar de novo, aí já não seria mais insignificante, é isso, né? Isso, na verdade, assim, se ele reitera a prática da conduta, tá? Se verifica que, olha, ele só furtou uma ovelha, ou ele só furtou um shampoo, ou ele só foi no mercado e furtou um pacote de arroz. Mas aí eu verifico o histórico dessa pessoa e vejo, opa, hoje ele furtou um pacote de arroz, mas ontem ele furtou um pacote de feijão, no outro dia ele furtou um fardo de refrigerante, tá? E aí tu vê que não é uma conduta insignificante, que ele constantemente faz isso. Ou então, quando, embora ele tenha furtado algo pequeno, que aí já não é o furto, é o roubo, né? Quando ele praticou um roubo, subtraiu uma ovelha, mas ele deu um coronhaço com uma arma de fogo no proprietário de uma estância, por exemplo, tá? Ou entrou no supermercado, subtraiu um fardo de refrigerante, mas para isso ele deu um coronhaço na caixa do supermercado, tá? Eu não sei, mais alguém tinha levantado a mãozinha? Não sei se era o Lázaro. Eu, professora. Oi. Eu tenho uma questão assim que geralmente é burocrática que acontece, geralmente esses casos menores eles são meio abafados por certos estabelecimentos, né? Eles não criam, não geram o BO ali, eles pegam aquela pessoa e daí levam para um canto lá, pois que a gente sabe por fora dos bastidores, e não fazem a ocorrência, porque isso aí é uma burocracia, leva para delegacia, faz coisas. Mas é importante, né, ressaltar, assim, para os colegas também, que ressaltando que faça o boletim, né, porque daí, gerando esse boletim, já é a primeira dela, né, já vai ser o primeiro registro que aquela pessoa vai ter ali, para ela não cometer o próximo, até porque se ela cometer o próximo, ela sabe que ela já é recedente daquele primeiro crime, né? Realmente, embora às vezes aconteçam coisas que sejam, entrou no supermercado e pegou um pacote de bolacha, e aí o estabelecimento mesmo, né, de forma indevida, faz uma justiça com as próprias mãos, se isso, claro que, vendo no primeiro momento, se isso for levado à delegacia e gerar um processo criminal, talvez seja reconhecido um princípio da insignificância. Olha, furtou só um pacote de bolacha. Mas é porque é essa questão que tu colocaste mesmo, que nós estamos comentando aqui. Realmente, sem o registro, não fica isso. Agora, por exemplo, assim, uma pessoa furta um pacote de bolacha no supermercado. O supermercado vai ali e atua com a sua equipe, enfim, né, reprime essa pessoa que cometeu esse furto e não registra ocorrência, tá?
Aí, no outro dia, essa mesma pessoa vai num outro supermercado e furta um pacote de massa. E esse supermercado faz a mesma coisa. A equipe interna de segurança vem, reprime e libera e não registra a ocorrência, tá? Nós temos duas coisas erradas. E isso é importante porque, em relação ao nosso curso, que é Gestão em Segurança Privada, se alguns de vocês atuarem nessa parte de liderar ou fazer parte de equipe de segurança de empresas, no nosso caso aqui de supermercado, por exemplo, mas também nós podemos pensar em outras empresas grandes, que envolvem outro tipo, por exemplo, aqui é o nosso município, que nós temos os free shops, ou em outras cidades fazer parte de equipe de segurança de um shopping, né, de um shopping center, ou então de uma loja, de uma rede de lojas muito grande, talvez vocês se deparem com essas situações. E o que acontece? O direito brasileiro, ele não admite, nós vamos ver que existem exceções, e nós vamos falar hoje, tá? Mas, via de regra, o direito brasileiro, ele não admite autotutela. O que é autotutela? Fazer justiça com as próprias mãos, tá? Quem é responsável por isso é o Estado, né? É o Estado, por meio da sua polícia militar, polícia civil, enfim, faz essa parte de segurança pública. Claro que a gente sabe hoje que existe muita precariedade, né, no sistema público brasileiro, mas é o que dispõe a nossa norma, tá? Então, numa situação como essas, bem relevante o que o colega comentou, nós teremos dois problemas, tá? O primeiro é esse, não efetuando o registro de ocorrência policial, não levando esse fato para a polícia, eu jamais, eu terei uma dificuldade de demonstrar que, mesmo que os furtos que uma pessoa pratica sejam insignificantes, vendo de forma isolada, né? É uma conduta que ele faz a vida inteira, e eu não posso considerar essa conduta irrelevante, tá? E o segundo ponto é que não se pode fazer justiça com as próprias mãos. E aí o que acontece? Entra lá um sujeito sem vergonha, vai lá e furta um pacote de massa e um pacote de arroz do teu estabelecimento, e vai o próprio estabelecimento querer dar uma lição, né, nesse sujeito. Depois esse sujeito que não deve nada para ninguém, que pratica essa conduta semanalmente em vários estabelecimentos, ele ainda vai processar o teu estabelecimento. Vai processar porque a equipe do teu estabelecimento agrediu ele, tá? E ele vai lá, vai fazer um exame de corpo de delito, vai consultar, vai ver que ele está lesionado, e o estabelecimento vai ter que pagar um valor ainda para esse sujeito, tá? Porque não ficou comprovado o furto, enfim. Então, o que eu oriento nesse sentido, e é uma questão bem legal que surgiu para a área de vocês, é registrar ocorrência sempre e não fazer a justiça com as próprias mãos. Atuar, né, defendendo o seu estabelecimento, mas cuidar com essa questão, porque podem ter consequências, como o próprio estabelecimento ter que arcar com uma indenização, enfim, ou alguém responder criminalmente por uma agressão, né, por exemplo. Mais alguma colocação? Eu não sei se o Everton ou o Lázaro ergueu a mãozinha antes. Quem ergueu primeiro aí? Professora, Acho que foi o Everton. Da minha Oi. parte ficou tudo bem esclarecido. A única, só para finalizar, adultério é crime? Adultério, deixa eu só anotar aqui que depois eu procuro isso no intervalinho e eu te respondo, mas não é mais, tá? Não é mais, tá? Eu procuro, depois eu procuro bem certinho todo o histórico, breve histórico sobre isso e respondo para vocês, tá? Mas não é, tá? Quem mais tinha? O Lázaro, né? Não, professor, eu coloquei essa colocação aí também por causa que a polícia, né, ela tem um registro de todos os acontecimentos no bairro. E conforme a cada registro que cada morador ou cada um presta, eles focam um objetivo, né? Colocam mais viaturas, dão mais apoio, porque sabe que aquela região é mais frequentada por vândalos ou por ladrões e etc. Então isso aí também é um registro que
para a polícia também é bom. Claro que às vezes as pessoas não fazem, porque é muito burocrático, né? É muito ruim de fazer, demora, leva tempo, às vezes tem que ir lá na polícia, né? Por isso que eu coloquei essa colocação, hein? Tá bem? É só para Sim, claro. concluir aí que fiz falar. Joia, mas bem relevante, né? Realmente é burocrático, mas infelizmente eu acho que ainda é o melhor caminho, né? Registrar a ocorrência e cuidar no procedimento interno da empresa para não prejudicar a própria empresa, tá? Vamos seguir aqui, pessoal. Então, nós vimos o princípio da insignificância. Nós vimos também que, em regra, não há como punir o pensamento. Ou seja, eu simplesmente pensar, eu quero matar aquela pessoa, isso não é um crime, né? Até porque eu não externei, né, esta vontade. Então, eu só posso punir, a lei só pode punir aquilo que for colocado para fora, né? Que for exteriorizado, certo? E também nós aprendemos que para haver um crime tem que ter uma lei definindo isso. Então não existe crime que não está na lei, né? O princípio da legalidade. Ou seja, não pagar contas é um crime, via de regra, assim, olhando de forma, né, rápida, não, por quê? Porque é algo que se resolve na esfera civil. Eu posso entrar com uma ação judicial cobrando os valores, mas isso não é criminal, isso é área civil. Para que fosse configurado o crime, teria que estar aonde? No nosso Código Penal ou em lei que fala sobre crimes, tá? E aqui nós encerramos com umas questãozinhas da nossa pós-aula e eu quero ver o que vocês pesquisaram sobre isso. Então, falando do princípio da insignificância, que vocês comentaram bastante hoje, que nós já debatemos bastante sobre ele, pode haver o reconhecimento do princípio da insignificância em caso de reincidência, tá? Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês o que é reincidência, tá? Ação ou efeito de reincidir. Ação em que uma pessoa que, apesar de já ter cometido um crime ou delito, comete novamente outro crime, delito da mesma espécie, mas não precisa ser necessariamente da mesma espécie, tá? Então, essa pessoa que ela praticou um crime, por exemplo, ela roubou um carro em 2016 e agora, em 2020, ela furtou um pacote de macarrão do supermercado porque ela estava com fome e não tinha o que comer. Posso reconhecer o princípio da insignificância nesse caso? O que vocês acham? O que vocês me dizem? Eu acredito que sim, professora, porque ela cometeu o segundo crime, no caso. Uhum. Mais alguém? Eu penso que sim, com peso, na verdade, com peso diferente para cada ato cometido. Uhum. Mais alguém? Eu acho que não. Não? Por quê, Lucas? Porque mesmo ali roubando, vamos dizer, um saco de pão, aí pegaram ele vai e rouba de novo. Se não houver violência, eu acho que ainda se encaixa no princípio da insignificância. Que se encaixa. Uhum. É isso aí, tá, pessoal? Então, assim, pode haver o reconhecimento do princípio da insignificância em caso de reincidência? A resposta é pode, tá? Só para exemplificar isso. Por exemplo, uma pessoa roubou um carro em 2016. Então, ela foi lá, ela ameaçou alguém com uma arma de fogo e disse, sai do carro, senão eu vou te matar, eu quero esse carro, tá? E roubou o carro. Roubo é isso, praticou uma ameaça, tá? Levou esse carro, o carro foi localizado, teve um processo judicial, essa pessoa foi condenada pela prática de roubo. Depois, essa pessoa, ela praticou um homicídio, né? Tava numa festa
e encontrou uma pessoa que ela não se dava muito bem, se desentenderam e deu uns tiros e matou a pessoa, tá? Praticou um homicídio. Isso em 2017, né? Foi condenada pelo homicídio. Agora, em 2020, essa pessoa não foi presa ainda, tá por aí, e essa pessoa tá sem emprego e vai no supermercado e furta um pacote de macarrão, então, para saciar a sua fome, porque ela não tem de onde tirar dinheiro para comer, para comprar um alimento. Posso reconhecer o princípio da insignificância nesse caso, mesmo que essa pessoa tenha uma condenação de roubo, que ela tenha uma condenação por homicídio? Posso, tá, pessoal? Nada impede. Então, o fato dela ser reincidente não impede. O que eu peço que vocês tomem cuidado aqui? Reincidência específica, tá? Então, podem tomar nota. Pode haver o reconhecimento do princípio e da insignificância em caso de reincidência? Sim, porém, nós devemos tomar cuidado em algumas situações de reincidência específica. O que é a reincidência específica? Pratiquei um furto no supermercado, furtei um fardo de refrigerante, um fardo de cerveja e 5 quilos de arroz. Fui condenado por isso, tá? Aliás, fui absolvido por isso, princípio da insignificância. Depois, cometo de novo, né? Cometo de novo, vou ao supermercado e furto 1 quilo de feijão, 3 quilos de massa, enfim. E aí, será que 1 quilo de feijão é 3 quilos de massa? Ponto. Será que é um caso de princípio da insignificância? Se de uma outra vez a pessoa fez o rancho no supermercado, né? Então, nesses casos, às vezes não. Mas a regra geral é que, mesmo a pessoa sendo reincidente, pode haver a aplicação do princípio da insignificância, com exceção em alguns casos de reincidência específica, tá? Alguém tem alguma colocação? Se alguém tinha ativado o microfone? Hein, professora? Oi. Essa ativação do princípio da insignificância, isso quem vai julgar quem pode aplicar é o advogado que vai querer defender a pessoa ou é o juiz que vai aplicar a insignificância? Ótimo, Porque Everton, tá? Uhum. Não, ótima pergunta. Assim, ó, o advogado que vai defender a pessoa, como ele está defendendo, ele vai alegar, né? Ele vai alegar. Mas quem vai dizer se houve ou se não houve, tanto para aplicar princípio da insignificância, para condenar, para absolver uma pessoa, ou para dizer que é um caso de legítima defesa, ou enfim, outras situações, é o juiz. É o juiz que decide. Tá? O advogado ele vai usar todas as armas que ele tem para defender o seu cliente, mas quem vai julgar é o juiz, tá? Com base na prova que for colhida num processo e com base também até no que foi investigado na fase criminal, certo? Hein, professora, mas ele corre o risco também do promotor e o Ministério Público alegar que ele não entra na lei da insignificância, né? Claro. Porque ele já cometeu outros delitos, ou seja, pode ser comprovado pelo Ministério Público e pelo promotor que ele é um cidadão que é reincidente, que pratica essas condutas, né? Claro, na verdade é isso. O advogado que vai defender esse sujeito que praticou um crime, ele vai usar tudo que ele tiver para livrar ele, né? Para não condenar, para que o cliente dele não seja condenado. Mas, por outro lado, o Ministério Público, que é o responsável por acusar, se ele verificar, tipo, opa, isso aqui não é o caso de insignificância, olha aqui, esse sujeito todo ano está furtando coisa em supermercado, tá? O Ministério Público tem esse papel de dizer, não, senhor juiz, olhe bem, não acolha a tese dele de insignificância, tá? Pessoal, e aqui para concluir essa parte, como a atuação de um perito criminal pode auxiliar para fins de verificação da aplicabilidade do princípio da insignificância? O que vocês acham?
Alguém se habilita? Professora, eu acho que nessa questão aí, como é que ele pode auxiliar para fins de verificação da aplicabilidade do princípio da insignificância, um dos fatos do perito ver se tem antecedentes criminais, se ele já é reincidente no mesmo delito ou não. Certo, ótimo. Um dos fatos poderia ser isso também. Ótimo, tá? Pessoal, nós podemos ver essa questão em dois aspectos, tá? Quando nós falamos num processo criminal, ele tem duas fases. Uma fase é a fase policial, que é a fase de investigação, tá? E a outra fase é a fase judicial, ou seja, a polícia concluiu a investigação, concluiu o que aconteceu e manda para o judiciário decidir, tá? Na fase policial, que é a fase de investigação, os peritos criminais que vão atuar são aqueles peritos atrelados à polícia, tá? Então, como é que pode auxiliar, com base no que acontecer, no levantamento que esse perito faz, para verificar a aplicação do princípio da insignificância? Primeira questão é o que o Everton colocou, puxando os antecedentes. Tá? A polícia vai verificar os antecedentes criminais desse sujeito e vai verificar, opa, ele furtou isso daqui hoje, mas olha quanta coisa ele furtou nos últimos anos, quantos registros tem contra ele, tá? Isso é uma situação. A outra questão, a polícia, ela vai fazer um relatório do inquérito para encaminhar para o Poder Judiciário. Quem faz isso é o delegado, mas com o auxílio dos peritos criminais, dos policiais. Tá? E nesse relato, por exemplo, ouvindo depoimentos, indo até o local do crime, né? Investigando, por exemplo, indo até o supermercado onde foi praticado esse furto, vendo o contexto de como isso sucedeu, pode ajudar a contribuir no sentido de dizer, olha, não foi insignificante, porque olhando pelas câmeras de segurança do supermercado, esse sujeito todos os dias está indo lá e querendo furtar alguma coisa. Olha, o que ele furtou foi um chiclete, tá? Chiclete e a conduta que ele teve, chiclete não mata fome, tá? É algo insignificante, mas não mata fome. Mas olha toda a conduta que ele fez até chegar no furto, tá? Então, conforme com a investigação do local do crime, do modo pelo qual esse sujeito operou para realizar esse crime, tudo isso sendo descrito e passado ao delegado, esse relatório o delegado vai passar para o Ministério Público, para o Poder Judiciário e vai auxiliar também nessa questão da insignificância. Nós podemos ver também a atuação de um perito criminal num segundo momento, quando esse processo já está no Poder Judiciário, ou seja, já virou um processo, e o advogado que defende esse sujeito, ele alega o princípio da insignificância. E o juiz e o Ministério Público, aliás, pelo outro lado, diz que não é um princípio da insignificância, tá? E surge uma dúvida, será que realmente é um princípio da insignificância ou não? O juiz fica meio de mãos amarradas ali, não sabe o que fazer. E o que ele faz, então? O juiz pode nomear um perito criminal e esse perito criminal ser uma pessoa que tenha condições de passar o valor exato de mercado daquela coisa que foi furtada, tá? Aí o juiz nomeia esse perito, né? Vai nomear esse perito vai passar um laudo dizendo, olha, o objeto que foi furtado, ele vale tanto no mercado, é um objeto fácil de vender, é um objeto difícil de vender, é um objeto assim, 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 tá? E com base no que esse perito coloca no laudo, o juiz vai ter mais elementos para verificar se aplica ou não o princípio da insignificância nesse caso. Tá? Então, a atuação do perito criminal para a verificação do princípio da insignificância, ela se dá é importante, tanto na fase policial, né, que é na fase onde os peritos atrelados à polícia realizam investigações,
puxando os antecedentes criminais, por exemplo, investigando o modo pelo qual ocorreu o crime, o local do crime, né? E numa fase judicial, aonde há alegações de insignificância e o juiz fica na dúvida e nomeia um profissional para que faça essa avaliação. Certo, pessoal? E agora nós vamos seguir. Só antes de seguir aqui, eu olhei rapidinho, respondendo ao colega, desde 2005 o adultério ele não é mais crime, tá? Antes disso ele era considerado crime e depois é algo que não passou mais a ser considerado crime, né? Mas, claro, existem outros tipos de responsabilizações na área civil, por exemplo, mas criminalmente não, tá? Mas tem responsabilização civil, ó, não vamos aprontar com os companheiros, tá? Vamos lá então, pessoal. Bom, alguma dúvida, alguma questão sobre o que nós conversamos até agora? Professora, eu estava pensando agora nessa questão que a gente falou sobre o sujeito, a primeira vez que ele cometeu um crime, digamos assim, ele é réu primário, né? E aí a questão de, por exemplo, assim, ele teve um processo, né? Ele respondeu criminalmente por isso, e ele, ou, por exemplo, se ele foi inocentado ou culpado, e aí ele volta a repetir um crime, ele pode entrar nesse princípio da insignificância, digamos que ele tenha sido condenado por um crime anteriormente. Aí ele pratica outro crime. Como é que funciona? Ele segue sendo réu primário? Ou ele, pelo fato de já ter sido, já ter passado por um processo criminal, ele responde? Eu não sei se tem muito a ver essa questão de réu primário, mas as pessoas falam muito, né? Que geralmente esses crimes leves, digamos assim, normalmente as pessoas não vão condenadas de cara porque são réu primário, alguma coisa assim. Não sei se faz muito sentido. Sim, Camila, certo. Assim, ó, respondendo, é bem complexa a tua pergunta, tá? Vamos por partes. Num primeiro momento, assim, ó, essa questão de que se ele é condenado por um crime, depois pode ser reconhecido o princípio da insignificância, pode, tá? É até a resposta dessa perguntinha aqui que nós comentamos anteriormente, se pode haver o reconhecimento do princípio da insignificância em caso de reincidência, pode, tá? Claro que o que nós temos que cuidar aqui, em casos de reincidência específica, tá? Que se verifica, eu uso o exemplo do furto, né? Furtou um dia, furtou no outro, foi condenado por um furto em 2017, tá? Foi condenado. E aí depois se verificou que de lá para cá ele vem praticando vários furtinhos, assim, de coisas pequenas, mas enfim, ele vem praticando de forma contínua essa conduta, eu não posso aplicar a insignificância. Mas mesmo que um sujeito ele seja reincidente, pode ser aplicado, tá? O que ainda seguindo na pergunta, se eu esquecer alguma coisa, tu me pode intervir, tá? A questão da reincidência, tá? Isso nós temos que ter cuidado também, porque reincidência é diferente de simples antecedente, tá? Reincidente vai ser aquele que praticou um crime, foi condenado e não tem mais discussão sobre aquilo, tá? Então, por isso que acontece muitas vezes, por exemplo, uma pessoa é condenada porque matou outra e essa condenação saiu a sentença em março de 2020, tá? E aí a sentença saiu em março de 2020, mas o que essa pessoa pode fazer? Ela pode recorrer, né? Ela pode apresentar recursos. E apresentando esses recursos, ela só vai ser considerada culpada e responsável pelo crime depois que todos os recursos forem julgados. E só a partir daí ela vai ter a anotação de reincidência de antecedente criminal, tá? Então, por isso, muitas vezes, existem casos em que uma pessoa tem vários crimes, mas ela está solta.
né? Por que ela está solta? Porque ela ainda não tem uma condenação definitiva e não é caso de uma prisão preventiva, por exemplo, tá? E mais uma questão que tu tinhas colocado, a questão do réu primário, tá? A questão do réu primário, em relação ao princípio da insignificância, é considerado também, tá? Mas o réu, ele é primário, aí depende, para aplicação de outra pena, depende da pena prevista para um determinado crime, né? Então, se ele praticou um crime que a pena dele é superior a 8 anos, ele não pode ter uma pena alternativa de multa ou de prestação a serviço à comunidade, por exemplo. Agora, se ele é primário e ele praticou um furto pequeno, não foi reconhecido o princípio da insignificância e a pena do crime ficou em 1 ano, o juiz pode converter essa pena e dizer, olha, como tu é primário, tem bons antecedentes, não tem reincidência, nunca praticou um outro crime, eu troco essa tua pena de privação de liberdade por trabalho comunitário, doação de cestas básicas, enfim, daí é nesse sentido, tá? Mais alguém, Everton? Professora, réu primário é a pessoa que não fez parte do sistema carcerário? Ou tem não necessariamente do sistema carcerário, porque, como eu referi, assim, pode ser que a pessoa é condenada por furto, mas a pena é pequena, então ele não precisa ser recolhido, tá? Ele pode pode prestar a pena dele de outra forma, como com serviço à comunidade, com comparecimento mensal ao juiz, com algumas regras, né, diversas da privação de liberdade. O réu ele vai ser primário quando ele não tem condenação definitiva contra ele em relação a algum crime, né? Então, ou seja, ele praticou algum crime, o juiz aqui de Uruguaiana proferiu uma sentença e condenou ele. Mas ele pode recorrer dessa sentença, que vai subir para Porto Alegre. Aí o tribunal em Porto Alegre vai dizer que sim, ele é condenado. Ele pode recorrer dessa decisão e recorrer a Brasília, tá? E aí só quando vir essa decisão, aí então ele é considerado efetivamente culpado e responsável pelo crime. Até quanto a isso, teve uma decisão bem polêmica há pouco tempo, até sem entrar em maiores polêmicas, né? Mas foi em razão da prisão do Lula, até a questão da condenação em segunda instância, né? Que um juiz analisa, o tribunal analisa, bom, aí já pode prender ou, enfim, cumprir a pena, mesmo que se recorra para a terceira instância, que é Brasília. Mas teve uma discussão nesse sentido, tá? Mas, via de regra, ele é réu primário enquanto ele não tem condenação, o que a gente chama de condenação com trânsito em julgado, condenação definitiva, que não cabe mais recurso, tá? Pessoal, avançando aqui então. Hoje nós vamos falar de forma mais específica sobre o conceito de crime. E nós vamos explorar o que é um fato típico, ilícito e culpável, tá? Nós vamos falar de legítima defesa, nós vamos falar de estado de necessidade, nós vamos ver quem é culpável, quem pode ser punido pela prática de um crime, quem não pode, tá? Então, nós vamos falar dessa parte na aula de hoje. Já nos preparando para a aula da semana que vem, em que agora vocês, finalizando com a aula de hoje, conhecedores e sabedores do que é um crime, né? Dos princípios que regem o nosso direito criminal, de forma geral, já o que um perito criminal ou o que um profissional que atua nessa área de segurança e perícia como podem se comportar nesse sentido. Semana que vem a gente vai falar de alguns crimes específicos. Nós vamos falar de homicídio, de embriaguez ao volante, nós vamos falar de porte de arma de fogo, tá? Então, hoje nós encerramos essa parte geral do direito criminal, direito penal, e na semana que vem a gente conversa de crime. É bem legal, acho que é uma questão que vocês gostam bastante, tá? Vão gostar bastante.
Bom, conceito de crime, tá? Conceito analítico de crime nada mais é do que o conceito de crime que nós já conversamos na aula passada e no comecinho da aula de hoje, tá, pessoal? Crime é um fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável. O que eu falo sobre isso agora de imediato? No Brasil, nós costumamos usar mais o termo ilícito do que antijurídico, tá? Até porque o nosso Código Penal, ele usa mais esse termo ilícito, tá? Esse conceito, ele é um conceito majoritário. Por quê? Porque nós vamos ter alguns autores brasileiros que eles vão dizer crime é fato típico e ilícito, ponto. Eles não falam do culpável, tá? Mas, de forma majoritária, o direito brasileiro adotou este conceito. A teoria tripartida. Por quê? Porque um crime ele é configurado quando estão presentes esses três elementos. Um fato típico, um fato ilícito e um fato culpável. E é sobre essas três situações que nós vamos conversar mais na aula de hoje, tá? Tipicidade. Então, nós vimos que o crime é fato típico. O que é fato típico? Conceito. É um comportamento humano que está previsto na lei como crime ou contravenção penal. Então, fato típico é fato descrito na lei, tá? Então, quando eu falo que crime é fato típico, eu estou dizendo que é um fato que está descrito na lei penal como um crime, como algo que contraria o nosso ordenamento, né? O ordenamento social de um modo geral, certo? Aqui eu só fiz uma questão de uma curiosidade para vocês, tá? Aprofundando um pouquinho dessa questão de crime. Vocês já ouviram falar em contravenção penal? Já ouviram esse termo? Alguém conhece? Não? Pessoal, olhem bem no conceito ali que aparece na tela, tá? Ele diz que fato típico, é um comportamento humano previsto em lei, como um crime ou contravenção penal. Então, a lei descreve como crime ou contravenção penal. Quando eu falo em contravenção penal, se vocês quiserem anotar, podem anotar do lado ali. Contravenção penal é o que se chama de crime anão, tá? Crime anão, crime pequeno, tá? São aquelas ofensas a bens jurídicos que são relevantes, porém a ofensibilidade dela é um pouquinho menor. Então, ela tem penas mais brandas, né? Ou seja, menos graves, tá? O crime, quando nós estamos diante de um crime, se pune o crime com reclusão ou detenção. São infrações penais mais graves. Ou seja, reclusão inicia no regime fechado, vai chaveadinho no regime fechado, não pode sair da prisão, tá? E quando eu falo em detenção, eu estou falando em regime semiaberto, tá, pessoal? Claro que deveria ser de uma forma, conforme a nossa lei manda, mas hoje nós não temos isso. O que seria detenção? Seria aquelas prisões que ocorrem em estabelecimentos digamos, a segurança não seria de segurança máxima, seria uma questão onde tem, por exemplo, colônias agrícolas, em que o detento ele fica preso e trabalha, enfim, tem uma maior liberdade, tá? Infelizmente, a gente sabe que o sistema carcerário brasileiro hoje vive um caos, né? Então, nem sempre e poucas vezes é como a lei determina. Mas quando nós falamos em crimes graves, né, infrações penais graves, nós falamos de crime, como, por exemplo, praticar homicídio, que é o matar alguém, né? É uma infração gravíssima. Por quê? Porque ela fere o bem jurídico mais relevante, que é a vida. Então, ela é um crime. Agora, nós temos lesão corporal, tá? A lesão corporal, o que é? Uma briga entre duas pessoas, dois sujeitos ali, e um enche o outro de soco, pontapé, chute, quebra, um sujeito quebra o outro de tanto que brigaram, tá? O que aconteceu? Uma lesão corporal, que pode ser leve, grave ou gravíssima, mas houve uma ofensa
a integridade física é um bem relevante, por isso é considerado um crime que consta no artigo 129 do Código Penal, tá? Agora, nós temos umas situações em que é uma infração penal de menor relevância, tá? Nós vamos ter uma prisão simples. O que é isso? É o cumprimento sem rigor penitenciário, como, por exemplo, regime aberto num albergue municipal, tá? A pessoa trabalha de dia, normalmente, tudo, mas ela, à noite, ela tem que ir ao albergue, que é um estabelecimento prisional, mas que tem um rigor penitenciário menor, tá? Ele tem uma maior liberdade dentro do albergue, e porque ele praticou esse crime pequeno. E a contravenção, a duração da pena não pode ser superior a 40 anos. Aliás, desculpa, a 5 anos, tá? Quando nós falamos em crimes, práticas de crimes, descrito no Código Penal, descrito na Lei de Drogas, a soma das penas, hoje, ela pode chegar até 40 anos. Era 30, tá, pessoal? Vocês já devem ter ouvido falar, pode ficar até 30 anos preso no Brasil, no máximo, né? A pena máxima. Nós tivemos uma reforma ano passado, uma reforma bem significativa, vocês devem ter ouvido falar do pacote anticrime, né? E uma das questões que alterou a nossa lei penal foi a duração máxima, ou seja, hoje, se uma pessoa pratica crimes, ela pode ficar até 40 anos presa, né? E quando nós falamos em prática de contravenções penais, a duração da pena não pode ser superior a 5 anos, porque são crimes anões, crimes em que as infrações são de menor relevância. E aqui eu trago o exemplo da vias de fato. O que é vias de fato? É quando se ameaça a integridade física de alguém, né? Ou seja, dois sujeitos são inimigos e se encontram na rua e eles desferem tapa um contra o outro, mas não resultou em lesão nenhuma. Não houve, ninguém saiu lesionado ali. O que aconteceu? Vias de fato, tá? E as vias de fato, houve uma agressão, mas ninguém resultou com lesão corporal, então vai ser punido por meio da Lei de Contravenções Penais, que diz prisão simples de 15 dias a 3 meses, tá? Vocês verifiquem que é bem curto o prazo, né, de pena, ou multa. Então, dependendo da situação, o juiz pode condenar essa pessoa de 15 dias a 3 meses ou dizer para ela, ou tu paga uma multa de tantos valores. Olhem na lei, olha ali o que diz na lei, ó. De 15 dias a 3 meses ou multa de 100 mil réis, né? Ah, um conto de réis, acho que é isso, não, aqui tá ruim para eu visualizar. Então, vocês imaginem de quando é essa lei, que fala em 100 mil réis, né, pessoal? Mas, claro que isso é atualizado de forma em cada caso, né, judicialmente, quando o juiz profere uma decisão, ele condena 15 dias, mas tu tem a opção de trocar esses 15 dias de prisão por uma multa, paga uma multa de 2 salários mínimos, uma multa de 3 salários mínimos, e aí tá, essa é a tua condenação, certo? Então, só falando, retomando aqui, quando nós falamos em tipicidade, que crime é um fato típico, nós falamos que é um fato que está descrito na lei. E pode ser um crime, que quando eu falo de infração penal mais grave, ou uma contravenção penal, que eu quando falo em uma infração penal de menor gravidade, tá? Para vocês fazerem a ligação bem fácil entre o que é um crime e o que é uma contravenção, pensem o seguinte: lesão corporal. A e B se encontram na rua e entram numa discussão, iniciam uma discussão e começam o A começa a bater no B, tá? Bate no B, desfere tapas, socos, chutes e acaba quebrando o braço do B. O que aconteceu aí? Uma lesão corporal que vai ter que ser verificada se foi uma lesão corporal leve, grave ou gravíssima, mas teve uma lesão, teve um dano à integridade física, então isso é crime. Agora, se o A e o B se encontram na rua e entram numa discussão e começam a brigar e o A empurra o B, tá? Mas em razão disso, o B não ficou lesionado, não tem nenhuma lesão,
não teve um dano à integridade física. Eu configuro isso como vias de fato e nesse artigo de prisão simples, 15 dias a 3 meses de prisão ou uma multa. Certo, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Não? Então, vamos seguindo aqui e daí só vou terminar essa parte aqui e nós vamos para um intervalinho, tá? Então, para verificar a prática por alguém de um fato típico, ou seja, de um fato descrito na lei como crime ou contravenção penal, tá? Podem até acrescentar ali como crime ou contravenção penal, nós devemos observar alguns requisitos, tá? Primeiro, em alguns crimes, que nós chamamos de crimes materiais, nós devemos observar a existência de uma conduta, de um resultado e de um nexo de causa. O que é isso? Uma ligação entre a conduta e o resultado e a tipicidade. Um exemplo, homicídio, tá? João matou o Pedro. Teve uma conduta de alguém? Sim, do João, que matou o Pedro, tá? Teve algum resultado dessa conduta? Sim, a morte do Pedro, tá? Teve nexo de causa? Sim, porque foi em razão da conduta do João que o Pedro morreu, tá? E isso é típico, né? Eu posso falar que esse fato é típico? Posso? Para concluir a nosso antes do intervalo? Sim, Sim, professora. Sim, porque é um por fato quê? descrito Porque na lei, como crime. ótimo, isso aí, tá? Posso dizer porque ele é um fato descrito na lei. E um exemplo disso é o homicídio, tá? O homicídio, a lesão corporal, tá? E nós temos outros crimes, que é o que a gente chama de crime formal, né? Que nós devemos observar apenas a prática da conduta e a tipicidade. Não precisa ter resultado, tá? Um exemplo, a falsidade de moeda, falsificação de moeda, ou seja, a pessoa falsifica a moeda, tá? Falsificou a moeda e descobriram isso e foram lá e apreenderam essas moedas e prenderam a pessoa. Essa moeda teve algum resultado? Não, porque ela não foi posta em circulação. Mas mesmo assim eu já tenho uma configuração de um crime, tá? Então, para verificar se o fato é típico, nós temos que ter a regra geral é essa: conduta, resultado e um nexo entre a conduta e o resultado e a tipicidade, está descrito na lei. E quando eu falo em outros crimes, que são os crimes formais, eu tenho que ter apenas uma conduta. Falsificou a moeda. Ponto, tá? Falsificar moeda é fato típico? Sim, porque está descrito na lei como crime. Certo, pessoal? Vamos fazer um intervalinho, pode ser de 10 minutinhos, e aí a gente retoma falando ainda sobre tipicidade, ilicitude, excludentes de ilicitude e culpabilidade, certo? Então, 10 minutinhos para tomar uma água, dar uma respirada e a gente volta, tá bom? Até mais.
Vamos lá, pessoal, dar sequência à nossa aula, nos encaminhando para a nossa segunda parte. Só lembro a vocês, nós vamos então falar sobre o crime. Hoje nós encerramos, digamos, essa parte geral. E na semana que vem nós vamos ver alguns crimes em espécie, ou seja, vamos falar de alguns crimes específicos, tá? Além disso, no finalzinho da aula de hoje, eu vou passar já uma atividade avaliativa e algumas orientações sobre outras atividades avaliativas do nosso semestre, tá? Do nosso bimestre, na verdade, tá? Bom, retomando aqui então, pessoal, nós vimos que crime é fato típico, ilícito e culpável. Estamos falando da tipicidade, ou seja, é crime ou contravenção penal aquilo que a lei descreve como crime ou contravenção penal. E para restar configurado para ver se alguém praticou um fato típico, ou seja, um fato descrito na lei como crime ou contravenção, eu tenho que verificar se existe conduta, resultado e nexo causal entre conduta e resultado, e se tudo isso está descrito na lei, se há tipicidade, se é um fato típico, tá? Esses crimes eu preciso verificar a ocorrência de um resultado, né? E tem outros crimes em que eu não preciso do resultado, ou seja, a mera conduta já configura o crime, ou seja, apenas a conduta já descreve esse fato praticado como crime. É o que a gente chama de crime formal, né? São os crimes formais, e um exemplo que eu trouxe para vocês é a falsidade de moeda. Falsificar moeda é crime, mesmo que essa moeda ainda não tenha atingido o objetivo final dela, que era ser posta em circulação, certo? Adiante aqui então, pessoal. Isso é fato típico, tá? Fato típico é aquele descrito na lei como crime ou contravenção penal. Agora nós vamos falar sobre ilícito, ou seja, crime é um fato típico, fato ilícito. O que é o fato ilícito, tá? Quando eu falo em ilicitude, eu também posso falar em antijuricidade. As expressões, elas são sinônimas, mesma coisa. Mas, como eu já disse para vocês antes, no direito penal brasileiro, a gente adota, de modo geral, ilícito, tá, pessoal? Até porque o Código Penal, ele traz essa palavrinha com maior frequência, ele utiliza essa palavra, fato ilícito, ilicitude. Tá? O que é ilicitude? Então, conceito. Trata-se da prática de um ato contrário ao direito, contrário ao que a norma jurídica determina, ou seja, praticar conduta proibida pela lei. Então, o fato típico é o fato que está descrito na lei como um crime. E se uma pessoa praticar esse fato que a lei descreve como crime, ela está praticando uma conduta ilegal, uma conduta em desacordo com a lei, proibida pela lei. Ela está praticando uma conduta ilícita, tá? E isso é o conceito de ilicitude, certo, pessoal? Aqui, ó, a tipicidade é a razão de existir da ilicitude. Considerando-se que o fato é típico, presume-se que ele seja ilícito, né? Então, a lei descreve como crime é um fato típico. Se a pessoa pratica esse fato descrito na lei como crime, ela está praticando uma ilicitude, tá bem? Compreendida essa questão? Crime é fato típico, ilícito, depois nós vamos ver que é culpável também. Mas agora nós vamos falar uma parte bem relevante, que nós vamos ver que, em algumas hipóteses, o fato praticado, ele é típico, ou seja, ele está descrito na lei como crime, mas ele perde o caráter ilícito, tá? Ele é crime, mas ele deixa de ser ilícito. E quando nós falamos disso, nós estamos falando das excludentes de ilicitude, tá? Então, o que eu coloquei aqui na tela para vocês? Quando falamos em excludentes de ilicitude, falamos de uma situação em que o fato em si está e permanece previsto na lei como crime.
Porém, o caráter ilícito, ou seja, em desacordo com a lei, é excluído, dada a presença de determinados elementos ou situações que afastam esse caráter ilícito. Alguém se arriscaria a chutar algum exemplo em que se pratica algo que está descrito na lei como crime, mas essa pessoa ela não vai ser condenada porque exclui a ilicitude, ou seja, exclui a contrariedade, a prática de uma norma contrária à lei? Alguém se arrisca? Não? Defesa? Como, Lucas? Legítima defesa? Ou um caso- Ótimo. Isso aí, tá? Legítima defesa, tá? Legítima defesa é um exemplo de excludente de ilicitude. E aqui nós temos todas elas na tela, tá? Eu mandei para vocês na pré-aula de hoje alguns desses artigos que nós vamos falar